Então é isso, boa noite. Vamos dar início à o nosso segundo encontro síncrono, né, com a gravação, né, a segunda videoaula aí que a gente está gravando, dando continuidade ao que a gente estava conversando na semana passada. Na semana passada, basicamente, o que a gente fez foi trazer algumas definições de marketing, né, entre elas o conceito da Associação Americana de Marketing, que dá uma definição um pouco mais estruturada, né, do marketing, e chama atenção para aquela questão de que o marketing ele é um processo, né, que depende de planejamento, de execução, de gestão, né, e de monitoramento. Diz que esse processo ele está concentrado, sobretudo, em torno, né, do composto de marketing, ou seja, dos 4Ps, né, um processo que trata, basicamente, desses 4Ps. E é interessante a gente dizer o seguinte, desde já, é interessante que vocês entendam o seguinte, quando a gente vai falar de planejamento estratégico de marketing, para que eu possa definir o que é uma estratégia de marketing, eu devo pensar no composto de marketing, ou seja, o composto ele traduz, né, as estratégias de marketing, que pode ser estratégias de produto, estratégias de preço, de prazo ou de promoção, né? Então, a definição também fala isso, que esse processo trata desses 4 elementos. Uma outra coisa que a definição fala é que o marketing ele pode ser aplicado a vários objetos diferentes, né? Ou seja, eu posso aplicar o marketing a um produto, né? Um bem, mas também a um serviço. Ainda no âmbito empresarial, eu também posso pensar no marketing tendo como objeto a marca institucional em si, não necessariamente um produto ou um serviço específico, mas a marca pode ser o objeto do marketing, né, e ser trabalhado pelo marketing como um objeto. E outras coisas podem ser trabalhadas pelo marketing, como a gente falou. Lugares, pessoas, ideias, experiências, até o marketing do setor público, que eu falei também, né? Então, o objeto que vai ser trabalhado pelo marketing pode ser, né, de múltiplos tipos. E, por fim, nessa definição da Associação Americana de Marketing, fala-se de que todo esse processo em torno dos 4Ps, e tendo como objeto, né, cada um desses itens, ou um deles, ou mais de um deles, permite uma relação, né, entre uma organização e um cliente, a quem se destina nessa ação de marketing, garantindo trocas que sejam satisfatórias para ambos, né, para a empresa, por gerar lucros para a empresa, um retorno positivo, e para o cliente, por gerar satisfação, né, na aquisição desse bem ou serviço, ou seja, o que está sendo tratado pelo marketing. Desculpa, eu não estava vendo o chat aqui. Desculpa, eu não estava... Agora que eu vi que vocês estão falando do som, né? Melhorou assim, se eu seguro mais próximo o microfone? Tá. Então tá, vou ficar segurando ele aqui. Então tá. Então a gente vai continuar, né, de onde a gente parou. Eu vou projetar aqui novamente o slide. E a gente parou exatamente quando eu estava detalhando aqui os 4Ps. Se alguém puder só abrir o microfone e dizer se está sendo projetado, porque eu acabo não vendo nada, né? Vocês estão... Os slides? Isso. Não, a gente só está vendo essa câmera. Não, peraí, foi besteira. Eu não compartilhei lá com vocês, espera aí. Tá certo. Eu esqueci de apresentar. E agora? Agora foi. Está na tela inteira?
Sim, sim. Então, tá bom. Então, paramos exatamente aí nesse slide, né? Porque falamos, né, de vários elementos que são importantes, né, nessa definição de marketing, e elemento que é central, né, na definição de marketing, mas no marketing como um todo, é esse conceito do composto de marketing, ou também conhecido como mix de marketing, ou também conhecido como os 4Ps aí do marketing, né? E a gente estava falando exatamente que cada um desses P's, ele enseja uma gama de questões, né? Então, a gente tinha falado, por exemplo, do produto, né, que produto enseja aí uma série de questões que devem ser pensadas pelo marketing. Que, né, essa lista aí é uma lista resumida, mas ela já dá uma ideia, né? Que a gente deveria pensar a variedade de produtos, a qualidade do produto, o investimento que se faz em design desse produto, né? Entendendo o design como aquela concepção que leva em consideração uma série de características do produto, né? Design é a concepção mais holística do produto, né? Pensando tanto em soluções para sua produção como para seu uso depois, né? Características variadas e particulares de um determinado produto, né? Específicas, né? De um produto, aquilo que diferencia um produto, né? E essa é uma questão que o marketing trabalha muito, né? A lógica de você conseguir diferenciar a sua oferta em relação aos concorrentes, né? Espera aí que eu acho que deve ter alguém querendo entrar na sala. Isso. Tá. O nome de marca, né, também é um elemento importante do produto, né? E em alguns produtos o nome é aquilo que o diferencia, principalmente nesses produtos, né, mais sofisticados, produtos de luxo, né, a marca acaba sendo um elemento importantíssimo, né, desses produtos. A embalagem, eu tinha dito na semana passada, né, deu o exemplo da Apple, né, como é que ela usa a embalagem também como um elemento de experiência para o cliente. Tamanhos, modelos, né, tudo isso são maneiras de você diferenciar o seu produto. Serviços agregados a um bem, né, também é uma maneira de diferenciação, e alguns autores até eles dizem o seguinte: muitas vezes os serviços adicionados a um bem acaba sendo uma estratégia bem mais eficaz de você diferenciar uma oferta de outra do que necessariamente você investir em atributos daquele próprio produto, né? E o que são esses serviços? Pode ser desde uma garantia, né, por exemplo, mais estendida, que você possa dar para o seu produto. Hoje em dia tem algumas montadoras, por exemplo, de veículos que dão 5 anos, né, de garantia para os seus veículos, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser, por exemplo, um serviço de instalação que está incluso, né, na sua compra, pode ser uma orientação ou instrução ao cliente, ou seja, pode ser serviços mais variados. Garantias, possibilidade também de devolução ou estratégia, né, de devolução e de manutenção desse equipamento. Então, produto é isso, é como é que você pensa em todos os elementos que vão configurar de fato a sua oferta, pensando sobretudo naquelas que permitem uma diferenciação em relação às ofertas dos concorrentes, né? Aquilo que te dá uma vantagem, né? Por diferenciar a sua oferta dos demais. Preço, também eu tinha chamado a atenção disso, né? No final da última aula. Preço não é só o que está na primeira linha aí, que é esse preço de lista, ou seja, o preço da etiqueta, né? O preço para o consumidor. Esse é apenas uma questão, um elemento, né, da estratégia de preço. Mas preço envolve, por exemplo, uma estratégia de desconto,
algum tipo de prazo de pagamento, né? Eu citei lá o exemplo das Casas Bahia, né? Que a principal estratégia da Casa Bahia é exatamente uma estratégia de preço, porque a lógica da Casa Bahia é poder oferecer algo ao cliente que caiba no bolso dele, ou seja, que tenha uma prestação que caiba no bolso daquele que é o seu segmento-alvo de mercado, né? Condição de financiamento também é uma outra estratégia de preço, e hoje muitas empresas têm, né, as suas próprias estratégias de financiamento, linhas de financiamento, né? Eu até dei o exemplo também das montadoras de veículo, que muitas têm os seus próprios bancos, né, que usam o nome da própria montadora, né, tipo Banco Volkswagen e coisas que tais, né? Promoção também, que é a comunicação de marketing, envolve uma série de ferramentas de comunicação que possam ser utilizadas, né, como estratégias de comunicação, desde a promoção de vendas, que a gente não pode confundir com o P de promoção, porque esse P de promoção, ele, na verdade, deveria ser traduzido como comunicação, seria a palavra mais apropriada. Mas para manter esse mnemônico aí dos 4 Ps, utiliza-se a palavra promoção. Mas promoção de vendas é uma estratégia específica, né? Promoção de vendas é quando você está estimulando que o cliente adquira um produto porque ele tem um benefício adicional por conta disso. Então, pode ser um desconto, pode ser, né, o fato dele levar em maior volume, ele tem um preço melhor por unidade, pode ser uma promoção do tipo um sorteio ao final de um determinado período em função do seu volume de compras, né? Então, promoção é quando você estimula que o consumidor adquira uma oferta sua por conta de um benefício adicional que você dá a ele, né? Propaganda, que é toda vez que você usa uma mídia paga, né? Isso é propaganda. Força de vendas, que é o próprio vendedor lá na ponta que apresenta o produto ao cliente, né? E a empresa, mesmo que ela não seja, mesmo que seja uma empresa industrial, que não é ela quem vende diretamente para o cliente, ela depende, né, de uma rede de varejo para poder fazer com que a oferta chegue ao cliente final, ela tem como também ter uma ação estratégica junto a essa força de vendas do varejo, né? Ela pode ter um trabalho de orientação, de estímulo a esse vendedor. Inclusive, há estratégias de promoção que são voltadas para a força de vendas, né? Então, você pode ter sei lá, uma empresa de eletrodomésticos que lançou um produto novo no mercado e que, para estimular, né, as vendas no varejo, ela vai fazer uma promoção, muitas vezes em parceria com grandes redes de varejo, que os vendedores daquela rede, né, o vendedor que mais vender naquele período, ele ganha um brinde, um prêmio, uma passagem, né, para uma viagem, ou um produto daqueles que estão sendo promovidos, né? Então, há como pensar em estratégias específicas para a força de vendas. Relações públicas é toda vez que a empresa utiliza um canal próprio ou que ela se vale de mídias, mas que ela não está pagando o espaço publicitário, né? Então, sei lá, uma montadora, quando tem uma matéria publicada sobre uma comparação que foi feita entre modelos de veículos, e o nome da marca sai lá na Quatro Rodas, por exemplo, é um esforço de relações públicas que a empresa fez. Ela não está pagando por esse espaço publicitário, né? Ou não deveria. Relações públicas quando você não paga o espaço publicitário, ou o espaço é seu, né? A empresa também pode ter o seu próprio espaço, seu site, ela pode também ter a sua própria revista. Acho que tem mais alguém querendo entrar, peraí. Então, relações públicas é isso. Por último, marketing direto é quando a empresa ela estabelece um canal de comunicação direta com o cliente. O clássico é a ideia da mala direta, né? Mas hoje em dia a gente tem as redes sociais, o e-mail marketing, né? Então, hoje em dia esse marketing direto ele se dá muito mais pelo marketing digital do que os tradicionais, né? Meios, né, que eram de telemarketing ou mesmo de
mala direta, né, como eu tinha dito. Bom, por último, praça, né? A praça também é uma estratégia que envolve uma série de considerações. Desde a questão, por exemplo, da cobertura, né, da praça, ou seja, esse é um produto, né, essa empresa ela é uma empresa que tem uma abrangência local, regional, nacional, ela consegue atender o mercado global, né? Então, qual é o nível de cobertura desse produto ou dessa marca, né? Quais os canais que essa empresa utiliza? Eu venho falando isso desde a primeira aula, né? Canal de marketing é como é que ela define a estratégia de fazer com que esse produto chegue até o cliente final, né? Então, quais são os parceiros que ela utiliza nesse canal? Ou ela tem um canal direto, né, dela junto aos clientes? Espera aí que tem mais gente querendo entrar. Então, os canais de marketing são definidos pelos, né, por esses parceiros, né, que se estabelece, ou quando é um canal direto. Né, quando a empresa, por exemplo, ela consegue vender diretamente ao consumidor final. Eu até tinha dito também, voltando ao exemplo aí das montadoras de veículos, né, por ser um produto mais complexo, né, que não é de compra imediata, né, de conveniência, é um produto que você faz uma compra comparada, você vai procurar saber, se informar, ver preço, tentar, né, fazer um test drive no veículo antes de comprar. Então, é uma compra um pouco mais complexa, mas mesmo assim, hoje em dia as montadoras têm um canal direto. Se você quiser comprar direto no site lá da empresa, é possível. Você faz lá a escolha, né, de como é que você quer o teu carro, a configuração que você quer, né, se tem 2 potes, 4 potes, qual é a cor, tal, isso, aquilo, e você pode comprar diretamente, né? Então, o canal qual é essa estratégia, né, de fazer chegar esse produto até o consumidor final. Na primeira aula também eu tinha dado o exemplo da Danone, né, que recentemente começou uma estratégia de porta a porta, ou seja, ela inaugurou um canal que não passa pelo varejo, né, é um canal que ela está visitando diretamente os consumidores nos domicílios. Então, bom, o que mais que inclui aí praça? Variedades de locais, né, de pontos de venda. Então, você pode ter produtos, como a gente tem, por exemplo, setor de alimentação, como o caso aí que eu estava dando da Danone. Tem alguns produtos que você encontra numa variedade imensa de locais, né, de pontos de venda. Você encontra na padaria, no supermercado, na mercearia, né, você encontra em uma série de lugares. Tem alguns, inclusive, que você encontra até naquelas máquinas de autoatendimento, né? Outros vão ser artigos de especialidade, que se você vai encontrar só de um determinado tipo de loja. E alguns, inclusive, num determinado local específico, que é o outro ponto aí, né? Quais são os locais? Então, por exemplo, a gente sabe que tem algumas marcas que são marcas tipicamente de shopping. Você não tem essa marca como loja de rua. Por quê? Porque essa não é a estratégia da marca, não é uma marca que tenha loja de rua. Então, é uma marca tipicamente de shopping center, né? Estoque, ou seja, como é que se administra esse estoque de produtos, né? Como é que se gerencia esses estoques, e aí considerar centros de distribuição, tal. E transporte também, como é que funciona esse transporte? É um transporte próprio, é um transporte terceirizado, né? Bom, então, os 4Ps, esse slide que está aí projetado é para mostrar o seguinte, os 4Ps têm uma certa complexidade, então pensar em estratégias, como eu falei, né, estratégias de marketing, que são representadas pelos 4Ps, implica em pensar nessas questões todas, né? O que é aquilo que daria uma possibilidade de diferenciação? Seria um investimento maior na praça? Seria numa característica do produto? Seria numa questão de comunicação de marketing? Seria numa estratégia de preço? Né? Então, o que permite uma diferenciação? Bom, essa definição ela já fala da administração de marketing, na verdade.
Então, a gente saiu da definição de marketing, agora a gente está falando na gestão de marketing, na administração de marketing. E aí, uma definição também do Kotler, que ele vai dizer o seguinte, que administração de marketing é a arte e a ciência da escolha de mercados-alvo e da captação, manutenção e fidelização de clientes por meio da criação, da entrega e da comunicação de um valor superior para o cliente. O que é interessante destacar aí, está até em negrito, né? Essas duas primeiras palavras aí, que é interessante na definição do Kotler, que ele diz que a administração, né, a gestão de marketing, ela tem um quê de arte e um quê de ciência, né? E eu acho que isso é interessante a gente considerar, né? Porque o marketing, de fato, não é uma ciência exata, né? E eu acho que fica cada vez mais claro isso, porque também, pelo próprio comportamento do consumidor dos dias atuais, a gente tem uma escolha cada vez menos racional, né? E uma escolha que envolve muito mais o lado emocional, o lado da experiência que se proporciona ao cliente, né? Então, a escolha hoje, né, e o marketing já entende isso há algum tempo, né, de que as escolhas elas não são exclusivamente racionais. Então, para eu entender também um pouco como é que pensa, como é que se comporta o consumidor, é óbvio que eu posso ter apoio da ciência, desculpa, vou voltar aqui. Eu posso ter um apoio da ciência, né, para determinados experimentos, né, para cada vez mais eu poder entender melhor como pensa ou como se comporta esse cliente, mas tudo isso tem um pouco de arte também, né? Tem um pouco do feeling, de você entender se as opções que você escolheu, as estratégias que você traçou, né, se deram certo ou não, por que deu certo, por que não deu certo. Ou seja, são muitos fatores a considerar, então não é exclusivamente uma ciência, né? E essa mistura de arte e de ciência, ela tem a ver com essa ela inicia com essa definição de qual é o mercado-alvo, ou seja, para quem que você direciona a sua oferta. E aí, a partir do momento que você entende para quem você direciona, aí sim você vai criar, entregar e comunicar um valor para esse cliente com o objetivo de que você mantenha esse cliente fiel, né, à sua marca, à sua empresa, né? Então, administrar isso. Nesse próximo slide, a gente vai mostrar um pouco uma série de tarefas, né, ou de atividades, ou de ações que estão envolvidas com essa administração de marketing. Então, o primeiro bloco ali, esse bloco mais, né, ciano aí, é o bloco que diz respeito a essa compreensão sobre o cliente e os mercados, né? Então, esse é o papel do marketing, esse é o papel por essência do marketing, né? Compreender os clientes e o mercado. Então, o que a gente tem ali no quadrinho ali da direita? Sistema de informação de marketing, ou seja, para que eu possa compreender bem os clientes e o mercado, eu preciso ter um bom sistema de informação de marketing. E eu coloquei em destaque ali, entre parênteses, pesquisa de marketing. Pesquisa de marketing é uma ferramenta do sistema de informação de marketing, né? Então, é o sistema de informação de marketing que vai coletar informações sobre os clientes e o mercado, tratar essas informações e gerar informações que sejam úteis para a tomada de decisão de marketing, né? E a pesquisa de marketing, por essência, é uma ferramenta, né, desse sistema de informação. A gente vai ver depois, eu acho que naquele material lá do CEDERJ, a aula 4, que é a próxima, né, que está recomendada aí no programa da disciplina, trata exatamente do sistema de informação de marketing, tá? Bom, além desse sistema de informação, né, que ele trabalha muito mais com dados, é possível também fazer todo um estudo sobre o comportamento do consumidor, né?
Vou sair daqui para permitir que alguém entre ali. Espera aí. Então, voltando aqui. Então, além do sistema de informação, também tem essa questão aí da análise do comportamento do consumidor, né? Que também requer pesquisa, obviamente, né? Mas talvez isso seja feito de uma forma mais de médio e longo prazo, né? Essa coisa de você ir acumulando informações sobre como o comportamento do consumidor vem sendo alterado ao longo do tempo, né? Que é um pouco o que a gente chama de tendências, né? Ou seja, quais são as tendências? Como é que esse consumidor vem se comportando e quais as modificações que vai ocorrendo no comportamento desse consumidor? Então, são estudos de mais longo prazo, né? Não são pesquisas objetivas que você faz para responder a uma pergunta de marketing, né? Uma questão de marketing. Segmentação e posicionamento, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que é como eu entendo o mercado e como é que eu primeiro defino qual é o mercado no qual a empresa atua, né? Para qual a empresa quer oferecer o produto, e entender se esse mercado é um mercado segmentado ou não. Se eu consigo encontrar nesse mercado grupos de consumidores que tenham necessidades e características que sejam semelhantes. Porque é mais interessante para o marketing oferecer produtos e serviços para segmentos específicos, porque aí cada segmento tem uma necessidade também específica e eu posso atender, então, ou melhor, gerar uma satisfação melhor, porque eu estou compreendendo a necessidade do segmento. O caso que eu passei para vocês lá na disciplina é um caso que faz com que a gente comece a pensar sobre essa questão da segmentação, que é o caso lá da do Loren, né, no caso da numeração, né, para pessoas, né, que precisam dessa numeração mais alta, né, pessoas mais obesas e tal. Então, assim, como desenvolver uma oferta para esse segmento e de forma que você compreenda as necessidades desse público, não só uma questão que eu acho que o caso ele suscita essa discussão, né? Não só uma questão do tamanho em si, ou seja, de você pegar um sutiã, por exemplo, como é o exemplo, né, que é dado no caso, não é simplesmente pegar o sutiã e simplesmente fazer um tamanho maior. Não, mas no caso dessas pessoas, né, que precisam desse sutiã um pouco maior, além disso, o que elas querem, o que elas desejam, né? Então, eles dão lá o detalhe sobre a questão da alça, que precisa ser um pouco mais larga, né, para garantir conforto. Então, tem uma série de questões. E também a questão da autoestima, de como é que você trabalha esse público na apresentação do seu produto, né? Então, o segmento de mercado é poder encontrar grupos de pessoas que tenham características e necessidades semelhantes e que eu possa oferecer para elas uma coisa específica, que atenda aquela necessidade, né? E com isso a empresa ela pode ter diferentes modelos ou diferentes ofertas para diferentes segmentos, né? Isso é uma questão bem interessante. E o posicionamento ele deriva da segmentação, né? Porque o posicionamento é como é que eu quero então construir uma imagem na cabeça desses clientes de que minha marca atende a essa necessidade que eles têm, né? Então, o posicionamento é justamente construir isso, né, na cabeça das pessoas, através de comunicação, de marketing e tal. E, por último, o desenvolvimento da oferta. Por que o desenvolvimento da oferta está nesse quadrinho aí, no primeiro quadrinho, entendendo clientes e mercados? Porque, na verdade, sobretudo a ideia da concepção do produto, ela precisa ser feita muito em diálogo com essa necessidade dos clientes. Então, as empresas que têm processos de desenvolvimento de produtos bem maduros, né, bem consolidados, elas testam, né, essa concepção do produto, nesse conceito do produto, desde a origem, e testam isso junto aos clientes potenciais, né?
Então, você tem que desenvolver essa oferta de modo que esse conceito do produto, de fato, seja entendido pelo cliente e tenha uma aceitação, né, por parte do cliente. Bom, o outro bloco aí é um bloco mais de planejamento, né, das estratégias de marketing. E aí, o que tem nesse quadro? Entender a relação que o marketing tem com o planejamento estratégico organizacional, e isso é importante. Eu vou adiantar aqui uma coisa que é o seguinte: o planejamento estratégico de marketing, ele tem como objeto o produto, aquilo que, né, que vai para o mercado, aquilo que é entregue ao cliente, né? Então, as estratégias são pensadas para o produto. Isso que é a estratégia de marketing, plano estratégico de marketing. Agora, é óbvio que o plano estratégico de marketing, ele tem que ser pensado de tal modo que aquilo que eu estou traçando como estratégia de marketing, ou seja, estratégia para aquele produto no mercado, ele de fato contribua com os objetivos estratégicos da organização. Então, se a organização tem metas aí, né, para um determinado período, se, por exemplo, a meta organizacional é uma meta do tipo quer aumentar a participação no mercado em tantos por cento, as estratégias de marketing elas têm que garantir esse aumento da participação de mercado. Né? Não sei se está claro, mas é importante pensar nessa relação do marketing, né, do planejamento de marketing com o planejamento estratégico da organização como um todo. A outra questão é que esse planejamento de marketing, ele também passa por uma análise do ambiente, do chamado ambiente de marketing, para que a empresa possa entender quais são as oportunidades, quais são as ameaças, né? E compatibilizar isso com aquilo que ela tem como vantagem, como capacidade, né, de atendimento a essas oportunidades, ou como enfrentar também determinadas ameaças ambientais, a partir do portfólio que ela já tem hoje. E aí fazer as escolhas, ou seja, no portfólio que tem hoje, em função dessa análise que se fez do ambiente, a empresa ela vai manter todos os produtos, ela vai reduzir a quantidade de produtos ou de itens, ela tem condição de inovar e de apresentar novos itens, modelos, né? Então, passa por aí também, essa análise do ambiente e uma análise do portfólio da organização. E depois, em função dessas análises, aí sim começar o desenvolvimento do plano estratégico de marketing. E uma das questões envolvidas aí é a própria estimativa de previsão, a estimativa e previsão de demanda, né, para o produto que está sendo lançado ou que está sendo trabalhado por aquele plano de marketing. Depois, na outra linha aí, que está nessa caixa em pontilhado, é só um desdobramento para dar uma ênfase, para dizer o seguinte, que no desenvolvimento do plano, a questão, depois que você define os objetivos de marketing daquele plano, o que você vai fazer, na verdade, é traçar as estratégias de produto, de preço, de praça, de promoção. Certo? Então, a estratégia é isso. O plano estratégico se resume em pensar estratégias para esses 4 P's. E depois, a última linha aí é aquela que fala da implementação desse plano e como é que eu vou controlar essas atividades de marketing. E aí, o que tem aí? Um rol também de atividades, né? Analisar as vendas e a distribuição, se está tudo funcionando, né? Fazer pesquisa de satisfação dos clientes também, principalmente, né, no início, né, se é um lançamento de um produto no mercado, entender se os clientes estão satisfeitos, né, ou se está tendo algum problema, né, nesses produtos que foram introduzidos no mercado. Medir o desempenho de marketing, ou seja, o investimento que foi feito nessas estratégias valeu a pena, tem dado retorno, ou seja, é possível avaliar se, por exemplo, a estratégia de comunicação que foi adotada
ela de fato reverteu num aumento no volume de vendas, né? Ou pelo menos no interesse por parte das pessoas em buscar informação, né? Então, assim, eu preciso medir também, né, para saber se as estratégias elas foram adequadas ou não. E, por último, a ideia de uma auditoria de marketing, que seria reunir essas informações todas para que no próximo ciclo do planejamento estratégico eu possa, de novo, tomar decisões acertadas, né? Bom, essa imagem que está aí agora projetada, eu tirei do material que vocês estão lendo, que é o material lá do CEDEG, né, da Rural. É um pouco a mesma coisa, só que eles destacam essa sequência da tomada de decisão de marketing, chamando atenção para momentos específicos, né, desse processo. Então, começa com a ideia de selecionar o segmento de mercado que a empresa vai atender, estudar as características, os interesses, né, desse segmento, estudar o valor ofertado por produtos concorrentes, para você poder pensar qual é a capacidade que a empresa tem de diferenciar, então, as suas ofertas em relação aos concorrentes, avaliar as condições de oferecer um valor de forma a competir com os concorrentes, não necessariamente ser melhor do que eles, porque pode ser que a posição que a empresa, né, que está tomando essa decisão, ela não tenha condição de superar os concorrentes, mas pelo menos de ocupar um lugar de destaque ali no mercado, né? Desenvolver os produtos e serviços, planejar essa oferta, como é que esse produto vai ser inserido no mercado, e aí isso significa planejar a comunicação, preço, a distribuição, e por último, depois que esse produto já está no mercado, avaliar e controlar o desempenho, né? Então, no fundo, é mais ou menos parecido com aquela estrutura que eu coloquei antes, só que agora numa sequência, né, que vai da segmentação do mercado até a avaliação do desempenho do produto. Vou sair daqui um instante para habilitar alguém lá. Ué, estava aqui um barulhinho, achei que alguém estava... Ah, o Ian acho que colocou alguma coisa aqui, por isso que acho que tocou. Ah, tá. Ele está perguntando se a questão dessas propagandas automáticas, né, que a gente recebe quando a gente faz uma busca pela internet, acho que é isso que ele estava querendo dizer, né? Se a gente pode considerar que isso é um canal. Não, Ian, na verdade, o canal de marketing é a estratégia de distribuição da sua oferta. Entendeu? Como que você faz com que como é que a oferta chega até o consumidor? Se for um bem, é exatamente esse canal. Por exemplo, se eu estou pensando numa indústria, uma boa parte das indústrias, ela não entrega o produto diretamente ao consumidor, certo? Ela depende de intermediários de marketing. Então, a maioria delas, por exemplo, ou repassam para atacadistas, ou repassam, por exemplo, diretamente para grandes varejistas, para grandes redes varejistas, né? Ou um misto disso, né? Por exemplo, ela pode passar para atacadistas, que por sua vez passam para pequenos varejistas, e aí chega até o consumidor final. E pode haver ainda nesse canal outros atores que participam, porque, por exemplo, você pode ter uma indústria que vende para um atacadista, que faz um trabalho, por exemplo, com representantes comerciais que apresentam esses produtos para a rede varejista. Então, o representante comercial é um outro ator, né? Que não adquire a propriedade do produto, diferente do atacadista que adquire a propriedade do produto e do varejista que também vai adquirir a propriedade. O representante comercial é aquele cara que representa
uma marca, uma linha de produtos, ou o atacadista, por exemplo, mas ele não adquire a propriedade, ele não tem a propriedade do produto, ele apenas facilita o processo aí de compra e venda. Então, o canal é isso, o canal é esse esquema de como é que eu garanto a chegada do produto até o cliente final, né? No caso dessas propagandas automáticas, a gente poderia dizer que elas estão muito mais na lógica de um marketing direto, digamos, né? Ou seja, é uma estratégia de comunicação, não é uma estratégia de praça. Canal é praça, né? A propaganda que você recebe pelo computador, nas suas redes sociais, tal, quando você está navegando na internet, é uma comunicação de marketing. Então, está no P de promoção, né? E é uma estratégia que tem a ver com essa ideia do marketing direto, né? Ou seja, esses robôs tal sabem que você buscou um determinado produto e vai te sugerir ofertas, né? Diretamente. Tá? Então, espero ter respondido sua pergunta aí. Bom, agora a gente vai entrar nessa ideia do marketing voltado para o valor, né? A gente falou isso desde do nosso primeiro encontro síncrono, né? Que o marketing hoje ele trabalha com essa proposta, assim, de oferecer um valor superior ao cliente. Então, tem uma definição aí, ó, do Churchill e do Peter, que diz o seguinte, que esse marketing voltado para valor é uma filosofia empresarial que se concentra em desenvolver e entregar um valor superior para os clientes como modo de alcançar os objetivos da organização. Ou seja, passa um pouco por aquilo que eu estava falando. Como é que a empresa, e aí por isso é fundamental acompanhar também o movimento dos seus concorrentes, como é que a empresa ela pode diferenciar a sua oferta em relação aos concorrentes? E como é que ela pode, então, com essa diferenciação, entregar um valor superior para esses clientes? E aí depende, obviamente, de você entender quem é esse cliente, quais são os seus interesses, quais são suas necessidades, o que ele mais valoriza, né? Então, tudo isso depende aí de uma compreensão de quem é esse cliente. Por que é importante pensar nesse valor superior para o cliente? Porque é como está nesse esquema aí desses quadrados azuis aí. Se você tem um valor superior para o cliente, obviamente você está garantindo satisfação e prazer a esse cliente, né? Porque ele percebe na sua oferta um valor superior, né? Então, ele vai ficar satisfeito com aquilo, né? Ele está investindo naquele produto, naquele serviço, e ele está satisfeito porque percebe que há um valor superior. A satisfação é a única maneira de eu gerar fidelidade, né? Fidelizar esse cliente. E olhe que hoje em dia é cada vez mais difícil você fidelizar o cliente, até por uma questão que eu falei também no nosso primeiro encontro, né? Esse próprio perfil do consumidor dos dias atuais é um consumidor muito mais aberto a novas experimentações, né? Não é um cliente como há 2 ou 3 décadas atrás, que era aquele cliente que realmente, né, mantinha aquela tradição, sempre comprei dessa marca, né? Então o cara se mantinha fiel ali por uma relação já histórica que ele tinha com a marca, com o produto. E os clientes de hoje estão muito mais dispostos a experimentar, conhecer novas marcas, novos produtos, né? Então é difícil garantir fidelidade. Mais difícil ainda se o cliente não estiver satisfeito. Aí é impossível você imaginar que você vai manter o seu cliente fiel, né? E aí vale a pena, por exemplo, vou fazer um comentário aqui. Tornar o cliente fiel não significa também criar arapucas para o cliente, né? Eu acho que hoje as empresas, né, percebem isso, inclusive isso pode ser uma estratégia de diferenciação de algumas empresas, né? Vocês lembram que na questão quando a gente começou, né, com esse aumento da concorrência da telefonia móvel no Brasil,
a gente tinha aqueles planos de fidelidade, né, de algumas empresas. E aí, num determinado momento, veio uma empresa e disse assim, olha, não tem mais fidelidade, né? Você pode fazer a portabilidade a hora que quiser, tal. Então, fidelizar o cliente não significa criar essas amarras, né, contratuais. Então, a fidelidade, nesse caso, que a gente está tratando aqui na perspectiva do marketing, não é essa fidelização contratual, mas é uma fidelização por satisfação, ou seja, o cara vai comprar de novo porque ele está satisfeito, tá? E essa é a única maneira, então, como está lá no último quadrinho, é a única maneira de você manter relações duradouras e lucrativas, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre uma outra maneira, uma outra tentativa de você fidelizar o cliente, mas de nada adianta criar isso também se o cliente não estiver satisfeito, que são os chamados programas de fidelidade. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Bom, o que significa valor para o cliente? Eu acho que essa é uma questão importantíssima. É uma questão bem simples. É a diferença entre a percepção do cliente quanto aos benefícios que são oferecidos a ele por aquela oferta e os custos que ele tem para ter acesso a essa oferta. Então, é apenas uma diferença. Ou seja, o valor para o cliente é exatamente essa equação que está aí, ó. Benefícios oferecidos menos custos percebidos. Para eu ter um valor superior, eu preciso ter benefícios superiores aos custos, maiores que os custos. Agora, o que são benefícios e o que são custos? Também a gente precisa entender isso. O benefício que você oferece ao cliente, ele não é exclusivamente a funcionalidade, por exemplo, que você está dando a ele, através do produto ou através do serviço. Por exemplo, se for um produto, vamos pensar aqui um produto, sei lá, simples. Sei lá, pode ser uma, uma câmera de vídeo para o computador. Eu olhei aqui para a câmera do meu computador aqui. Bom, o benefício funcional, obviamente, intrínseco à câmera é que ela possa filmar. Mas de nada adianta se ela não tiver uma boa resolução, né? Se ela não me permite alguns ajustes. Então, assim, a funcionalidade é isso. No caso de um serviço, a funcionalidade é exatamente aquilo que você entrega na execução do serviço, né? Se o serviço cumpriu aquilo que se propõe. Pode ser, sei lá, um corte de cabelo numa barbearia ou, né, num salão de beleza. O benefício que você oferece é exatamente esse corte, né? A qualidade do corte, o fato de você fazer da maneira como o cliente solicitou a você, né? Então, esse é o benefício intrínseco ali daquilo que está sendo oferecido. Mas, numa oferta, você pode ter outras questões que são geradas como benefício. Eu vou pular o segundo para falar do terceiro, que eu acho que é mais fácil de entender. O benefício pessoal é quando você atende a uma necessidade específica do cliente. Ele foi atrás daquele seu produto porque ele tinha uma determinada necessidade, um determinado interesse, e o produto atendeu plenamente ao que ele queria, né? Então, no caso da câmera aqui do computador, bom, se eu fiquei satisfeito, funciona, é fácil de instalar, a qualidade da imagem é boa, tal, atendeu pessoalmente. Esse pessoal também pode ser a possibilidade, né, nos serviços isso é mais fácil, quando você consegue customizar, porque aí você atende uma necessidade específica. No caso, por exemplo, lá do corte de cabelo, é mais fácil da gente entender, né? Pode ter um benefício pessoal, porque a pessoa pode fazer um pedido específico para o barbeiro. Ah, gostaria que você fizesse tal corte desta forma, queria que você deixasse, sei lá, uma marquinha aqui no meu cabelo, tal. Ou seja, dá para ele, o profissional vai conseguir atender a um pedido mais customizado dele, né? Mas benefício também pode ser um benefício social. E esse benefício social é o quê?
aquilo que o produto pode oferecer a quem adquire como uma possibilidade de participação social. Pode ser por uma questão de marca, por exemplo, para quem considera a questão do status que a marca traz, esse é um benefício social, ou seja, ela compra aquilo porque ela quer participar de um determinado grupo social, né, quer frequentar um determinado grupo social e a marca dá a ela essa possibilidade de participar nesse grupo. Mas também pode ser uma marca que seja identificado a um determinado segmento do público. Pode ser uma marca para um público jovem, né? Então, benefício social é quando a marca te oferece, além daquela funcionalidade intrínseca, ela também te permite uma comunicação com as outras pessoas através daquele produto ou daquela marca, né? Os experimentais têm a ver com, ou melhor, seria experienciais, né? É aquilo que o produto gera como experiência para o cliente. E aí, na aula passada, e hoje eu relembrei, né? A questão lá da embalagem da Apple é também uma experiência, né? O fato de você não ter nada na embalagem, você não antecipar para o cliente o que ele vai encontrar dentro da caixa. E quando ele abre, ele se depara com aquele produto que é, né, um produto cobiçado, e que as pessoas têm na embalagem, então, sempre um elemento de surpresa. Ela não está sendo antecipada daquilo que ela vai encontrar lá dentro, né? Então, isso é uma forma de experiência que você está oferecendo junto com o produto. Mas tem outras formas de experiência, né? Pode ser que, sei lá, tem uns exemplos bem esdrúxulos, né? Por exemplo, tem hotel que tem uma pessoa que antes de você dormir vai lá e apalpa o seu travesseiro. Pode ser que não seja nada relevante. Para mim, por exemplo, essa experiência não seria nada relevante, mas pode ser que para alguém essa experiência seja uma experiência relevante, porque se sentiu bem tratada, né, tal. Então, o benefício é isso, tá? Então, é uma série de coisas, não é só aquilo que é intrínseco ao produto. E os custos também. Custo não é só o preço que é pago pelo produto, que é o custo monetário. Mas, por exemplo, o custo temporal. Se eu perdi muito tempo para ter acesso àquele produto, né? Se eu tive que esperar, se eu tive que se teve todo um trabalho para cadastro, sei lá, o tempo que eu demorei é um custo temporal. Isso aborrece, né, o cliente. No caso de serviço, isso é mais claro de a gente entender, né? Por exemplo, sei lá, uma clínica médica, né? Você vai e espera uma eternidade para ser atendido, né? Mesmo com hora marcada. Então, é uma clínica particular, estou pagando a consulta é com hora marcada, só que eu cheguei lá na hora marcada e mesmo assim esperei 2 horas para ser atendido. Obviamente que esse custo de tempo, né, desgasta o cliente, torna ele insatisfeito. Custo psicológico, um pouco na linha desse temporal, o custo psicológico são os desgastes emocionais que o cliente pode ter. Por exemplo, não teve uma informação correta, não foi bem tratado, né? O produto chegou errado, né? Então, tudo isso são custos psicológicos. E, por último, custos comportamentais, né? Os comportamentais é aquilo que ou o cliente não foi orientado devidamente, que ele deveria ter um determinado comportamento, né, em função do uso de um produto ou da experiência de um serviço, ou que outras pessoas, no caso de serviço, isso é mais comum, né? Por exemplo, às vezes eu compartilho um serviço com outras pessoas. E se, por exemplo, tiver problemas comportamentais durante a execução desse serviço, isso pode afetar outras pessoas, né? Sei lá, por exemplo, você está num voo que já é uma situação de estresse, né? Porque tem muita gente que, né, que tem receio de voar, tal.
e aí você tem um voo lotado. Se alguém passa mal, ou se alguém tem um ataque de pânico, se, por exemplo, os comissários não souberem lidar rapidamente e bem com essa situação, né, a ponto de acalmar a pessoa ou poder dar um tratamento adequado, isso pode afetar muita gente dentro do avião, né? Então, são custos, né, que as pessoas percebem, tá? Então, entendam isso, que eu acho que é uma ideia importante, né? O diferencial que você dá para o cliente é exatamente essa equação. Eu tenho que oferecer benefícios que são superiores aos custos que são percebidos por esses clientes. Bom, é só assim que você vai gerar satisfação no cliente, né? Quando você consegue entregar um valor adequado, né? Ou até superior ao seu cliente. O que é satisfação? É um sentimento de prazer ou desapontamento. Desapontamento por quê? Porque, na verdade, o cliente pode ser insatisfeito. Então, satisfação tem a ver com isso. Pode ser satisfação ou insatisfação. Quando há prazer, é porque ele está satisfeito. Desapontamento, insatisfeito. Resultante da comparação entre o desempenho percebido de um produto ou serviço e as expectativas do consumidor. Ou seja, o consumidor ele foi atrás de um determinado produto por conta de uma necessidade, do interesse que ele tinha, né, de um desejo que ele tinha, e aí a hora que ele teve acesso àquilo, ele ficou desapontado. Ah, não funcionou bem, não era isso que eu imaginava, tal, gerou desapontamento. Ou o cliente foi atrás do produto e ele ficou super satisfeito, inclusive surpreso de coisas que ele nem imaginava, né? Então ele está super satisfeito, né? Os clientes satisfeitos, eles até mudam de fornecedor. Como eu disse, hoje em dia é muito comum que isso aconteça, né? A gente não tem mais aquele perfil de cliente fiel realmente, né? Os altamente satisfeitos são aqueles que acabam criando um certo vínculo emocional com a marca, né? Então, essa disputa aí por você gerar clientes altamente satisfeitos, né? Agora, como é que eu sei se o cliente está satisfeito ou não? Eu preciso, de alguma forma, encontrar uma maneira de monitorar essa satisfação. A melhor maneira, obviamente, é você ter as pesquisas de satisfação. Só que a gente sabe que pesquisa de satisfação requer um investimento, né? Porque você ou vai contratar uma empresa que vai fazer essa pesquisa, ou a empresa ela tem que ter competência para desenvolver uma pesquisa que seja de fato adequada. Porque não adianta nada, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, não adianta nada aquele painel das lojas Renner, né? Que fica na saída da loja e que você marca lá sim ou não se você está satisfeito ou não com a loja. Aquilo não mede absolutamente nada, né? Então, assim, para ser uma pesquisa de satisfação, você tem que ter um investimento em pesquisa. E nem sempre a empresa vai ter condições de investir nessas pesquisas. Mas há outras maneiras, por exemplo, o próprio sistema que a empresa disponibiliza para registrar sugestões ou reclamações é um canal interessantíssimo. Agora, a empresa ela precisa ter condição de analisar esses dados. E hoje em dia, eu acho que não só os canais que a empresa tem de forma própria, mas, por exemplo, hoje em dia você tem maneira de monitorar isso pelos sites de compra, né, de comércio eletrônico, em que você também tem a opinião dos clientes ali. Você tem sites como Reclame Aqui, que você precisa dar uma atenção, né, ao que os clientes estão reclamando ali, qual é o número de clientes que estão reclamando. Então, assim, é interessante acompanhar esses sistemas de registro, né, de reclamações, de sugestões e tal. Você sabe que isso, assim, várias pessoas já me relataram experiências como essa, e que você percebe que é uma coisa que gera uma satisfação, né?
pessoas que já relataram, por exemplo, em aulas de marketing mesmo, né? Da pessoa relatar o seguinte: teve um desapontamento com uma determinada empresa e fez a reclamação, e ela foi atendida na reclamação a ponto de, por exemplo, se é um bem, né? Por exemplo, se é um produto que ela comprou e que veio com algum problema, da empresa ter mandado um outro produto para ela, ou até mandado mais do que um produto, né, para compensar o desgaste que ela teve, e das pessoas relatarem o seguinte: isso gera muito mais satisfação do que simplesmente se ela tivesse apenas comprado o produto e estivesse vindo corretamente. Por quê? Porque ela se sentiu atendida naquela reclamação. Então, esses sistemas de reclamação são muito importantes, né? Eu acho que é o Kotler que, num livro dele, ele conta uma historinha que aí você nunca sabe se são essas histórias de marketing mesmo, se isso de fato acontecia. Eu não lembro qual era o nome da empresa, uma rede de varejo grande americana, não sei se era o Walmart, não sei qual era a rede. Acho que não era, acho que era uma rede tipicamente americana, acho que não era uma rede globalizada, não. Mas que dizia que a política da empresa era exatamente atender plenamente o cliente e assim, o cliente que reclamou sempre, e que um dia chegou um cliente lá super bravo, tal, dizendo que tinha comprado os pneus para o carro dele ali e que se arrependeu porque não era o que estava errado, que não tal. E o vendedor aceitou os pneus, devolveu o dinheiro para o cara e depois, no final da história, a loja não vendia pneus, né? Lógico que ele usa essa historinha para dizer assim, algumas empresas levam tão a sério a questão da reclamação dos clientes que, né, nesse caso, aceitaram até a reclamação de um cara que não era cliente da empresa, né? Bom, outras formas de monitorar essa satisfação do cliente também indiretamente monitorando o desempenho dos concorrentes, porque se você percebe que o seu concorrente está tendo um desempenho melhor do que o seu, algo, né, pode estar errado. Então, assim, o que a empresa está fazendo de diferente que não está gerando essa satisfação nos seus clientes, né? E por último, essa ideia aí de análise de clientes perdidos. Essa é mais difícil, né? As empresas nem sempre fazem isso, mas que é uma coisa muito interessante, assim, tentar entender por que os seus clientes estão deixando a empresa, entender quais são esses motivos, né? Então, é uma pesquisa que você vai fazer, mas é uma pesquisa que você vai fazer diretamente com os seus clientes, então, obviamente, você já pode ter uma base, né, de dados sobre esses clientes, você tem um contato com esses clientes e seria possível você fazer essa análise, né? Por que esses clientes estão deixando a sua empresa, tá? Bom, essa imagem aí é para a gente entender o seguinte: como é que eu posso gerar satisfação ou diferenciação na minha oferta? Os especialistas de marketing, eles dizem que um produto ele está dividido em vários níveis, né? Começando pelo benefício central, que é aquilo que define a essência da sua oferta, ou seja, sua oferta atende a que necessidade, ela serve para quê, né? Então, por exemplo, pode ser um serviço como sei lá, um restaurante self-service. Qual é o benefício central? O benefício central é uma refeição rápida e pela escolha do cliente, né? Que ele possa rapidamente escolher ali numa uma variedade disposta para ele. Esse é o benefício central que você oferece através de um restaurante aquilo, né? Self-service. Se for um produto, como o exemplo que eu dei da câmera aqui do computador, o benefício central é exatamente, né, filmar, ou seja, esse é o benefício central da câmera. O produto básico
é aquilo que são as condições ou os atributos mínimos que eu tenho que ter para que a coisa funcione. Então, no caso do restaurante, eu preciso ter minimamente, né, um espaço adequado para que o cliente possa se servir. Então, eu tenho que ter uma linha de servir, eu tenho que ter mesa, cadeira, né, ou pelo menos um lugar que seja no balcão, mas tem que ter um lugar para o cara sentar e comer. Tem que ter, né, uma balança para pesar, tal. Ou seja, tem que ter elementos mínimos ali para que a coisa funcione. No caso da câmera, mesma coisa, né? Ela tem que ter uma lente, ela tem que ter um suporte para adaptar no computador, ela precisa ter um cabo, né? Ou seja, vocês já entenderam a ideia. O produto esperado é aquilo que está na expectativa já do cliente, ou seja, quando ele vai para um restaurante self-service ou ele vai atrás de uma câmera para o computador, o que ele espera encontrar? Então, no restaurante self-service, o que ele espera? Óbvio que ele sabe que tem restaurantes mais caros e restaurantes mais baratos, mas se ele foi atrás de um determinado perfil, ele imagina que vai encontrar, né, uma comida bem apresentada, um lugar limpo, né, uma opção variada de comida, uma opção também variada de bebida. Então, ele espera encontrar minimamente isso. O produto ampliado é quando, no produto ampliado é que começa a possibilidade de diferenciação de fato. Porque aí é como, na verdade, cada empresa, cada organização começa a se diferenciar, ou seja, além daquilo que o cliente já espera encontrar, o que eu poderia adicionar? Então, por exemplo, o que começou a acontecer com os restaurantes self-service? No começo, era normalmente uma comida mais caseira, né? Aquela comida tradicional, né? E aí você começou a ter as diferenciações. Você começou a ter self-service só de comida mineira, por exemplo. Então, teve uma diferenciação porque ele oferece um tipo de refeição, um cardápio, né? Que é um cardápio em função de um tipo de cozinha, cozinha mineira. Outros começaram a adicionar àquela linha de servir uma possibilidade dos grelhados. E aí tem a churrasqueira ali e tal. Outros começaram a acrescentar a ideia de você ter sushi, sashimi, comida japonesa. Outros começaram a pensar na ideia de você ter opções veganas. Então, assim, isso é a maneira de diferenciar. Então, você começa a ampliar, né, a sua oferta. Ele começa a surpreender o cliente, né, porque ele começa a ter outras opções, começa, né, e o produto potencial é aquilo que é o nível do produto o mais sofisticado, que seria aquela capacidade que a empresa teria de já se antecipar a outras necessidades do cliente e garantir uma diferenciação ainda mais, até não nem esperada pelo cliente, né? Algo que surpreenderia, que seria uma inovação mesmo naquele produto, né? Então, assim, é só para a gente entender que o nível, né, da competição começa a acontecer ali no produto ampliado. E aí, eu queria mostrar esse gráfico que é bem simples, que não é de marketing isso, na verdade, esse cara aí, o Cano, né, e essa é a imagem conhecida como diagrama de Cano, o Cano é um ator, na verdade, da área de qualidade. Mas ele desenhou esse gráfico, que é muito simples, para mostrar também uma coisa que parece simples, mas que eu acho que a gente precisa entender. Por quê? Qual seria a lógica comum? Né? Eu poderia pensar o seguinte: se o cliente espera encontrar uma coisa, se eu consigo ter um desempenho melhor naquilo que ele espera encontrar, melhor vai ser a satisfação do cliente. De certa forma, isso está correto, que seria essa linha que passa aí, ó,
pelo ponto zero aí do eixo horizontal e vertical, essa linha que está na diagonal, que é esse requisito esperado. Se é uma coisa que o cliente espera encontrar, obviamente que linearmente eu poderia imaginar o seguinte: quanto melhor o desempenho, maior a satisfação do cliente, porque ele espera encontrar aquilo, então ele já está esperando, certo? No nível básico do produto, é essa curva que está abaixo aí, ó. Que você vê o seguinte, que eu aumento o desempenho, mas na verdade eu não estou aumentando necessariamente a satisfação. Por quê? Porque são requisitos básicos. Agora, o contrário é óbvio. Se eu não consigo garantir nem o básico, a insatisfação é garantida. Mas o básico, ele não gera satisfação, porque é básico. Aquilo é o mínimo que tem que ter, né? Como no restaurante self-service. O mínimo que tem que ter é uma comida minimamente apresentada, um ambiente limpo, né? Ou seja, isso é o mínimo. Se não tiver nem isso, é uma espelunca e o cara vai ficar insatisfeito. Agora, a curva de cima, que ele chama de excitação, é aí que está o produto ampliado ou o produto potencial, né? Que, na verdade, é a ideia daquilo que surpreende o cliente, daquilo que vai além daquilo que ele esperava. Então, quando você investe no desempenho daquilo que é o produto ampliado ou o produto potencial, certamente você vai gerar satisfação, porque é algo que vai para além do esperado. Então, apesar desse gráfico ser um gráfico bem simplesinho, né? A ideia é uma ideia muito simples, mas eu acho que nem sempre a gente acaba pensando dessa forma, né? A gente se liga mais na ideia do esperado, ou seja, quanto mais eu melhorar o esperado, melhor vai ser a resposta do cliente. Mas, voltando aqui, como a coisa acontece no ampliado e no potencial, né, a disputa aí por diferenciação acontece nesse nível, eu teria que pensar dessa forma, né, gerar excitação aí no cliente. Essa que é né, a lógica do marketing, digamos. Bom, isso aqui é só para fazer chamar atenção para uma questão que eu acho que é importante sempre no marketing a gente pensar, que é o seguinte, não é a mesma coisa trabalhar com bens do que trabalhar com serviços. Há uma diferença bem grande, né? E naquela questão ali do produto ampliado e do produto potencial, né? E mesmo no que diz respeito ao produto esperado, os serviços, eles têm tem tanto uma potencialidade de se diferenciar, como eles também são muito suscetíveis a ficarem numa posição de fragilidade. Tá? Eu vou tentar explicar. Primeiro, entender o que é o serviço. Né? Serviço, diferente de um bem, né, é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer à outra e que não resulte em propriedade de nada. Então, serviço, diferente do bem, quando eu compro um bem, eu passo a ter a propriedade pelo bem. O serviço, não há transferência de propriedade envolvida, certo? E entenda, mesmo quando há algum bem envolvido no serviço, o serviço em si não gera transferência de propriedade. Por exemplo, se eu levo o meu carro para o mecânico consertar e ele diz assim, tem que trocar, sei lá, tem que trocar uma peça, tem que trocar a correia dentada. Eu posso ir numa autopeça, comprar a correia, eu comprei, ela é minha propriedade, levo para o mecânico e ele bota no meu carro. Mas a questão é que o que eu estou comprando dele é a expertise dele de consertar, já que eu não sei trocar uma correia dentada, certo? Então, eu não tenho a propriedade dessa expertise do mecânico, né? Então, o serviço, ele não gera essa transferência de propriedade. Então, eu posso dizer que todo serviço, na verdade, ele é, em essência, um processo. Né? O serviço nada mais é do que um processo que tem
início com a demanda do cliente e que ele chega ao fim, né, quando termina essa relação do cliente com o estabelecimento de serviço. O serviço ele tem essas 4 características aí que eu acho que a gente precisa entender. A primeira delas é o que define o serviço, né? Serviço, diferente de um bem, é intangível. Ou seja, o bem eu posso ver, eu posso experimentar, eu posso tocar, né? Eu posso ver como é que ele funciona, né? No caso do serviço, isso já não é tão possível. É óbvio que, em algumas situações, até é possível. O que está escrito aí, ó, intangibilidade, está definido como não pode ser testado antes de adquirido. Uma grande parte realmente não pode, né, de serviço, não tem como eu testar antes. Alguns até dá. Por exemplo, sempre dou esse exemplo, né? Tem curso de inglês hoje em dia que oferece uma aula experimental, por exemplo. Você não conhece o método do curso, não conhece como é que funciona, tal. Você está procurando um curso de inglês, aí vai lá e a pessoa fala assim, quer fazer uma aula para você ver como é que é? Então, de certa forma, eu estou testando o curso, né? Agora, não é diferente do bem em que se eu, quando eu vejo o desempenho de um bem, por exemplo, né? Quando eu percebo o desempenho de um bem, eu consigo concluir se ele funciona ou não. A aula de inglês, ela pode, talvez, não ser sempre assim. Pode ser que eu dê a sorte de, naquele dia, o professor estava ultra, mega inspirado, ele deu uma aula que ele nunca deu na vida dele e a coisa funcionou tão bem que me convenceu a me matricular no curso. Pode ser que as outras aulas não sejam daquela forma, né? Por quê? Porque isso tem a ver com a variabilidade, que é essa terceira característica que está aí. Por ser intangível, o serviço também, eu tenho uma dificuldade de garantir uma padronização dos serviços, né? É muito difícil, não que seja impossível, é possível, mas requer aí uma série de definições para que eu possa garantir essa padronização na oferta do serviço. Porque a variabilidade depende de quem está ali oferecendo o produto. Então, por exemplo, se for um produto que depende de um prestador de serviço, como eu falei, o professor que está ali, pode ser que num dia ele está bem, no outro dia não está bem. Então, assim, a aula dele vai variar, o desempenho dele vai variar. Mas também depende do próprio cliente, né, que pode cooperar mais ou menos, né, o momento que o serviço está sendo realizado, ou seja, o serviço ele é muito mais variável, o bem não. Se eu compro uma caneta Bic, eu sei que eu posso comprar 50, talvez todas vão ter o mesmo desempenho, né? A outra questão é inseparabilidade, ou seja, o serviço ele não pode ser executado previamente, né, ao cliente. O serviço ele só acontece quando há a demanda, ou seja, quando o cliente está presente, né? Eu sempre uso como exemplo a ideia das vans no Rio de Janeiro, né? Por que a van fica no ponto final gritando lá o destino dela? Porque é óbvio que se o cara conseguir sair do ponto final com a van lotada, ele garantiu a viagem. Ele não sabe se ele vai pegar passageiros no meio do caminho. E a viagem vai ter que acontecer de qualquer jeito, né? Ele não vai conseguir ocupar aqueles assentos que ele não ocupou numa viagem na próxima viagem, né? Aquilo já se perdeu. O self-service é a mesma coisa. Se o restaurante preparou toda a comida e não apareceu ninguém naquele dia para comer, ou apareceram poucas pessoas, ele perdeu aquele serviço, porque o serviço não pode ser executado novamente, né? E perecibilidade também, que tem a ver com isso que eu estou falando agora. O serviço ele não pode ser estocado, né? Diferente do bem. Então, no caso do restaurante self-service, é isso, né? Eu não posso guardar a comida para servir no dia seguinte, ou pelo menos aquela quantidade de serviço que ofereceu,
ele deixou de ser oferecido, eu não vou recuperar nunca mais aquele serviço, tá? Por que eu estou destacando essas coisas? Porque, em função dessas características de serviço, a diferenciação ela tem outras exigências do que no caso do bem, né? Porque no caso do bem, a concepção do produto, o desenvolvimento do produto, o teste que eu posso fazer junto ao cliente, tudo isso eu posso fazer previamente. E aí, na hora do lançamento do produto, eu posso já ter uma certa garantia de que o produto está pronto para ser entregue para as pessoas. Agora, o serviço depende, né? A experiência vai acontecer ali no momento, pode ser que não funcione, né? E a outra coisa que eu queria destacar aqui com respeito a serviços é dizer essa coisa da natureza dos serviços. Isso é importante, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, aí que eu acho que também ajuda bastante aí se vocês forem trabalhar na área de serviços, se forem trabalhar com marketing, porque eu acho que ele ajuda bastante a pensar nas estratégias. Eu posso dizer que os serviços eles são divididos em serviços de 4 naturezas distintas, que são essas que estão aí, ó. Processamento de pessoas, de bens ou posses, estímulos mentais ou informações. Processamento de pessoas quando a pessoa, ou seja, o cliente, o consumidor, ele é o que sofre o processo de serviço. É ele que está sendo processado pelo serviço. Então, alguns exemplos que a gente deu hoje aqui. O restaurante é isso, porque, na verdade, o restaurante nada mais é do que uma maneira de suprir a fome ali do cliente, né? Então, é ele que está sendo processado. Eu falei da clínica médica hoje, falei, por exemplo, do salão de beleza ou do barbeiro. Então, quem está sofrendo o processo de serviço é a própria pessoa. No segundo caso, bens ou posses, é quando não é a pessoa que sofre o processamento, mas é algo em nome dela, que pode ser um bem dela ou uma posse dela. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do mecânico. É um bem que eu tenho, o meu carro, que eu levei para o mecânico. Então, o carro é que está sendo processado pelo serviço, né? Se eu tenho um animal de estimação, levo no veterinário, é uma posse minha, né? Que é o animal de estimação aí, que vai sofrer esse processamento. Pode ser uma consulta, pode ser um banho ou tosa, pode ser coisas desse tipo, mas é ele que está sofrendo. Pode ser também, por exemplo, serviço de manutenção predial, ou quando eu contrato um pedreiro aqui para minha casa, né? Ou quando você contrata segurança patrimonial, ou seja, o objeto do processamento do serviço é o bem, né? O quarto é quando é a pessoa novamente que é objeto desse processamento, só que não é a pessoa fisicamente falando, mas são os estímulos mentais da pessoa. O que vocês estão vivenciando aqui agora, nessa aula remota, é um serviço de processamento de estímulos mentais, certo? Porque, assim, são vocês que estão sofrendo esse processamento, mas, na verdade, não é fisicamente, são estímulos mentais. Então, assim, no primeiro caso, quando você fala de processamento de pessoas, obrigatoriamente as pessoas elas precisam estar presentes no serviço, na execução do serviço, porque elas é que sofrem o processamento. Eu não consigo fazer isso à distância. Então, por isso que é importante entender essa natureza, porque eu tenho que pensar numa estratégia em que eu garanto um atendimento presencial. E aí, por exemplo, né, no serviço se utiliza a expressão a hora da verdade, né, que é exatamente esse contato que o cliente tem com o prestador de serviço, com o ambiente de serviço. É ali que vai gerar a satisfação ou insatisfação dele, né? Então, nesse caso, quando é algo presencial, isso é fundamental. Agora, no caso dos estímulos mentais, por ser um estímulo mental que está sendo processado, eu posso fazer à distância como a gente está fazendo aqui agora.
né? Não precisamos estar presencialmente. Há maneiras de fazer isso à distância. E, por último, o processamento de informações. O processamento de informações é quando são informações por parte do cliente que estão sendo processadas. Então, por exemplo, o banco nada mais é do que isso. O que o banco faz em essência? Ele faz processamento de informação, que são as suas informações bancárias ali, né? O seu dinheiro que está ali, ou sendo aplicado, ou sendo mantido numa poupança ou na conta, né? Então, ele está processando essas informações. Um advogado, por exemplo, né? Ele trabalha essencialmente com informações, ele está te representando e ele está tratando, né, informações a seu benefício, a seu favor, né? Então, assim, espero que tenha ficado claro. Eu acho que isso é importante porque, assim, entender essa natureza do serviço me permite pensar em estratégias específicas, né? Como, por exemplo, esses dois, né, de processamento de estímulos mentais e processamento de informações, como eles são serviços que não exigem uma participação direta do cliente ou de algum bem ou posse em nome dele, eu posso fazer ou à distância ou eu posso fazer de modo como autosserviço, como acontece, por exemplo, nos bancos, como a gente estava falando, né? Eu tenho as máquinas de autoatendimento. Então, é uma maneira de eu garantir um atendimento mais ágil para o cliente, porque eu transformo aquele serviço em autoatendimento e agilizo a vida do cara. E eu posso ter esse serviço em qualquer lugar. Eu posso pôr uma máquina 24 horas em qualquer canto, né? E isso garante para o cara atendimento estendido, porque 24 horas por dia ele pode ter acesso àquilo, a comodidade, né? Então, assim, então, pensar na natureza, ela permite isso. Assim como pensar na natureza dos serviços presenciais, me faz pensar na importância de você ter um processo muito bem estruturado, que não gere, por exemplo, aqueles custos que a gente estava falando, custo de tempo, de custos psicológicos. Por quê? Porque o cara que está ali na linha de frente do serviço, né, o prestador de serviço, tem que ser um cara bem treinado, um cara que tem informação, um cara que saiba tratar as pessoas, né? Porque só dessa forma ele vai gerar uma satisfação por parte do cliente. Tá? Então, entender essas características do serviço da natureza são importantes para traçar as estratégias de marketing. Tá? Gente, eu vou parar por aqui, porque eu acho que esse outro detalhe aqui, que eu entro com a questão da cadeia de Potter, eu acho que talvez se a gente avançar, eu vou ultrapassar muito aí o horário. Eu acho que a gente já está com um tempo bom de aula, né? Até para tomar o cuidado de ter um tempo mais reduzido. Vou sair daqui, peraí. Vou fechar lá. Parei a apresentação. Então, eu acho que por hoje tá bom, né? Só ficou esse finalzinho aí, que é a tentativa de fazer... Agora que eu estou vendo aqui no chat que tinha mais uma pergunta do Ian. Mais exemplos de processamento de estímulos mentais. Bacana, Ian. Eu acho que realmente acho que é a coisa mais difícil de entender, né? Olha só, qualquer serviço na área cultural é um serviço de estímulos mentais. Então, por exemplo, cinema, teatro, né? Tudo isso são estímulos mentais, né? Então, cultura é muito isso, né? No fundo, eu acho que assim a própria hoje em dia, né? O que você tem de TV a cabo, os streams que você tem, né? Hoje em dia, tal. Tudo isso também são opções de serviços de estímulos mentais, né? E você vê que hoje em dia é um mercado que tem inovado bastante, né? E procurado outras alternativas. Eu acho que hoje, por exemplo, você tem um perfil hoje
de consumidor, que hoje não tem mais nada dessas coisas assim, não tem TV aberta, não tem TV a cabo e optou por ficar só com os streams de vídeo, né? Com Netflix, com essas coisas assim. Então, assim, pensar nessa mudança do comportamento do consumidor permite que você pense nesse tipo de serviço, que é de processamento de estímulos mentais, em outras bases, né? Procurando outras alternativas aí para esse serviço, né? Que acho que é isso que essas empresas têm feito aí, né? Com bastante sucesso, inclusive algumas delas, né? Porque eu acho que hoje, por exemplo, a Netflix, né? Quem é que não acessa a Netflix hoje em dia? Então, entendeu? Então, e você vê, isso é uma questão que foi mudando, né? Você tinha, há muito tempo atrás, você tinha as locadoras de vídeo, né? Depois as locadoras de vídeo, teve até um período pequeno de transição que algumas até tentaram fazer um esquema assim, não tinha mais loja física, mas você podia alugar o filme e recebia, algumas fisicamente, inclusive, né? Que você tinha um entregador que levava o filme na sua casa, e depois começou essa ideia de você comprar um filme, né? E agora você tem essa ideia de um stream lá com todas as opções de vídeo, né? Então, é óbvio que isso depende, né, da tecnologia que vai sendo desenvolvida para isso, mas é por aí. Não sei se eu te respondi, mas esse é um bom exemplo aí de estímulos mentais, tá? E qualquer coisas nessa área mesmo de educação, de capacitação, de treinamento, né? É tudo que vai mexer com o teu que seja um serviço que vai mexer com o teu cérebro, né? Com o teu processamento mental aí, não com o teu físico em si, né? Pode ser, por exemplo, yoga, né? Você vai lá e vai fazer meditação, tal, né? Tudo bem que yoga também envolve a questão corporal, não só mental. Talvez a yoga é um exemplo que fica na fronteira ali, né? Entre o processamento de pessoas e o processamento de estímulos mentais, né? Porque também tem isso, né? Tem certos serviços que eles ficam na fronteira mesmo, né? Porque eles fazem duas coisas. Quer ver um outro exemplo interessante, que eu acho que fica um pouco nessa fronteira? Celular. Eu acho que celular é um bom exemplo de uma coisa que fica na fronteira entre processamento de estímulos mentais e processamento de informações. Porque ele serve tanto para você processar informações, porque ele é um dispositivo onde você pode acessar plataformas de processamento de informações, né? Porque você pode, por exemplo, ter um aplicativo do banco instalado no seu celular. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um dispositivo de entretenimento. Ou, por exemplo, não sei quantos de vocês estão assistindo a aula pelo celular hoje, né? Então, assim, ele também acaba sendo um dispositivo. Então, eu não estou falando do aparelho celular em si, mas essa possibilidade que o fato de eu comprar um pacote, né, de dados de uma companhia de telefonia móvel me garante esse serviço que fica nessa fronteira entre processamento de informação e de estímulos mentais, tá? Sim, é isso mesmo, Ian. O Ian está falando aqui se essa passagem, né, do tipo locação de filme para... Na verdade, mesmo quando era locação, isso é uma coisa interessante, né? Ver se você consegue compreender. Mesmo quando você tinha mídia física, ou seja, que era o, né, VHS naquela época, depois passou para o DVD e tal, mesmo quando você tinha a mídia física, ele, não é pelo fato de existir a mídia física que ele era um processamento de bens, né? Porque, na verdade, o que está sendo processado com o fato de eu ter esse serviço de vídeo é o estímulo mental, é o entretenimento que o filme me dava, tá? É a mesma coisa que eu falei lá da história
Não, é diferente. Mas é isso, não sei se você entendeu. O serviço que está sendo prestado é o serviço de entretenimento, entendeu? Então, não é pelo fato de ter uma mídia física envolvida que ele passa a ser um processamento de bens, porque não é o bem que está sendo processado. Então, é só pensar o seguinte, quando é processamento de pessoas, é a pessoa fisicamente que está sofrendo algum tipo de transformação. Vou dar mais um exemplo, talvez, para ficar mais claro. Por exemplo, transporte público. Transporte público ou qualquer tipo de transporte que você compre o serviço, é você que está sendo transportado. Óbvio que não tá, o seu corpo não está sofrendo uma transformação, uma mudança, nem nada disso. Mas o seu corpo está sendo transportado de um lugar para o outro, certo? Então, nesse caso, é um processamento de pessoas, porque é você que está sendo o objeto do serviço, porque você que está sendo transportado de um lugar para o outro. Agora, quando eu, por exemplo, despacho uma encomenda, por exemplo, para você, Ian, vou mandar um negócio para você pelo Sedex, aí para Volta Redonda, não sei se você está em Volta Redonda, mas supondo que você está em Volta Redonda, vou te mandar um negócio pelo Sedex amanhã. Vou te mandar um livro de marketing pelo Sedex. O que está sendo processado nesse serviço, que envolve um transporte, basicamente, é o livro. Então, nesse caso, é um processamento de bens, porque, na verdade, eu estou te mandando um livro, né? Então, o que você tem que entender é o que está, o que é o centro, o que é o objeto daquele serviço, né? Então, no caso da locação de DVD e agora a questão, né, de você ter os streams de vídeo, sempre foi a questão do estímulo mental. É um entretenimento. Você está comprando um entretenimento, só que não, você alugava o entretenimento, agora você paga uma assinatura mensal. Mas o que você tem como serviço é entretenimento, tá? Não sei se eu te respondi. Beleza? Não sei se mais alguém tem dúvida. Não sei se querem colocar alguma questão. Está tranquilo? Está dando para entender? Então, tá bom. É a mesma coisa que o restaurante. Espera aí, só um instante. Desculpa, o alarme aqui de casa disparou do nada. Bom, voltando, aqui eu estava falando do self-service, né?